Bora, fiel, se ligando que o Chico Garcia, o Mano Benjamin Bach e também o Ronaldo Vanelli falaram sobre a vitória do Coringão ontem em cima do Vitória e o Timão que já mira pré-Libertadores. Deixe o seu comentário aí, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Domingão aí, cheio de vídeos aqui no canal pra você, corintiano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vitória 0, Corinthians 1. E apesar dessa tarde pouco inspirada do time do Corinthians, o Timão teve as melhores chances no jogo, né? Teve aquele lance do Matheus Bidu, que acabou desperdiçando uma grande oportunidade no primeiro tempo. Depois de uma assistência do Garro ali, Bidu se enrolou com o jogador, sobrou a bola praticamente na risca da pequena área, perdeu. Assim como o Yuri Alberto. Meu Deus, hein, Yuri? Conseguiu driblar o goleiro e chutar pra fora, mano. Que fase que você tá vivendo, Yuri Alberto? Vamos falar, mano, mas ele tava impedido. Sim, ele tava impedido, mas ele não sabia. Se ele tivesse em condições de jogo, ele teria perdido do mesmo jeito. Tem que abrir o olho, Yuri Alberto. Daqui a pouco vai voltar aquele rótulo de finase bonito e você vai ficar bravo, mano. Mas quando tá tudo se encaminhando pro 0x0, pessoal, jogo feio, horroroso, o Charles fez um gol de cabeça, mano. A bola pegou um travessão e entrou, mano. Quero destacar aqui o Felipe Longo, que logo no minuto seguinte acabou fazendo uma defesa com o pé em cima da linha. E destaque também, pessoal, o Corinthians quando tá com esse trio, Garro, Memphis e Yuri, o aproveitamento bate quase 80%. Impressionante, hein? E chegamos, enfim, nos 39 pontos. Bora bater logo esses 45 e preservar o time nesse Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não briga por mais absolutamente nada. É só para ganhar ritmo de jogo e condicionar os jogadores, porque o foco, pessoal, é em dezembro contra o Cruzeiro na semi da Copa do Brasil. Aí o pau vai torar, mano. Tô confiante, mano, porque o Coringão com Garro, com Memphis, e tomara que o Yuri volte à boa fase, é difícil de segurar. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Que jogo maluco esse Vitória e Corinthians. Foi assim, em termos de qualidade técnica, foi uma coisa bizarra. Cara, teve lances assim, até engraçados. E o que se perdeu de gol foi brincadeira. O Felipe Longo, o goleiro do Corinthians, fez uma defesa incrível, salvou o Corinthians. E quando o Bidon foi expulso, quer dizer, uma expulsão infantil, pra que deixar o pé no joelho do cara lá? E aí com 10 o Corinthians fez 1x0, e fez 1x0 com o gol do Charles, aqueles gol cagado, estilo Corinthians, bate na trave, volta lá, e assim foi, e acabou sendo uma baita vitória do Corinthians. Corinthians jogou bem? Não jogou bem, mano, gente, dane-se. Nessa altura do campeonato, o que vale é ganhar. Mas, de novo, parabéns pro Felipe Longo, que fez uma defesa incrível. Foi do jeito Corinthians. Você tava secando o Coringão aí contra o Vitória. Vocês não tem jeito. Contra o Vitória secando o Coringão. Mas o Coringão com o jogador a menos fez a diferença. O Charles fazendo o primeiro gol dele na temporada. E o Coringão com o Felipe Longo, o menino bem, no reflexo tira o gol. Foi uma defesa que parecia um gol. Então o Corinthians consegue lá no Barradão uma vitória importantíssima, hein? E salvando a pele, viu, Renata Pan? Salvando a pele aí do Inter, do Galo agora aí também. Ei, Corinthians! Olha o Coringão salvando a pele de vocês aí, ó. Vai, Corinthians! Ele foi chamado o gol cagado. Hey, com heróis improváveis. O Corinthians vence o Vitória no Barradão. Bora falar desse jogo? Mas vamos lá. Vamos falar de Corinthians 1, Vitória 0. Ou Vitória 0, Corinthians 1, né? Um jogo ruim, né, rapaziada? Vamos lá, vamos combinar. 4 da tarde, calor em Salvador, né? Eu acho que deu uma afetada na galera, mas vamos lá. O aproveitamento do Corinthians com o trio Garro, Yuri e Memphis, ele é impressionante, né? Antes do jogo começar, ele já era de mais de 75%. Sem o trio, e assim, foram 54 jogos sem o trio, são 14 derrotas, só para você ter uma ideia. Como muda você ter esses 3 jogadores? Não é à toa. No ano passado, a arrancada do Corinthians na reta final, ela conta muito com esses 3 jogadores. Inclusive, lá no Barradão, o Corinthians vence por 2-1 com o gol do Yuri e outro do Memphis. Então, assim, é inegável a importância e o que eles acrescentam no time. Além do que o André Carrilho, né? O André Carrilho que hoje voltou como titular, inclusive, algo que a gente não imaginava. E aí não tem como, né? Por mais que você... assim, por mais dificuldade que você imagine no jogo, quando você acrescenta o Corinthians Prime, quando você tem o Corinthians Prime, que é justamente a junção dos principais jogadores que não estão no DM, esses caras, por exemplo, eliminaram o Palmeiras de uma Copa do Brasil recentemente. Depois eles não conseguiram estar ao mesmo tempo
Inclusive o Carrilho machucou nesse jogo da volta contra o Palmeiras. Mas só para vocês terem uma ideia, acrescenta muito em qualidade. Lembram do vídeo que eu fiz na véspera aqui, dizendo que o Martínez tinha que ser o lateral direito? Valeu, Dorival! Claro, não vou aqui pretensamente achar que o Dorival me escutou, até porque eu tinha sugerido uma linha de 3, né? Com o André Ramalho voltando, e ele voltou só nos minutos finais e tal. Então, ele manteve o Tchoca com o Gustavo Henrique, fez o Bidu na lateral esquerda e o Martínez como lateral direito. Só que a novidade foi justamente essa, o ingresso do Carrilho como titular desde o início. Eu imaginei que ele ia fazer uma linha de 3, abrir o Martínez de ala e deixar o Carrilho para o segundo tempo. Como o Carrilho entrou no time, ele não precisou colocar 3 zagueiros, né? Botou ali o Ranieri, o Carrilho, o Bidon, o Garro, o Memphis e o Yuri. Esse foi o time do Corinthians desde o início. Mas como eu disse, um jogo fraco tecnicamente, com algumas chegadas até perigosas do Vitória. O Vitória conseguiu ceder até alguns espaços e no primeiro tempo a chance mais clara foi do Corinthians. Uma defesa absurda do Thiago Couto, que entrou no lugar do Lucas Arcanjo, que tinha machucado, com o Matheus Bidu a queima-roupa. Uma defesa lá Marcelo Groy, né, contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores de 2017, não sei se todo mundo lembra, né? Aquela defesa queima-roupa, porque o Thiago meio que anteviu o que o Matheus Bidu ia fazer. Ele meio que salta antes, e ali faltou talvez até uma calma pro Bidu, né? Se o Bidu respira 2 segundos, 1 segundo, ele tinha chutado no outro canto, porque ele tava sozinho ali, né? E aí ele quis, sei lá, queimar o goleiro se antecipou e acabou fazendo a defesa. Depois o Yuri teve uma chance absurda, mas para sorte dele, ele estava impedido, porque se ele não tava, a galera fala que eu passo pano pro Yuri, né? Meu Deus do céu, ele já tá sendo xingado tanto impedimento, você imagina se ele não tá. Porque ele recebe livre. O Corinthians recebeu algumas bolas nesse espaço, né? Esse lance perdido pelo Matheus Bidu, cara, é um passe maravilhoso do Rodrigo Garro aqui pro lado esquerdo. E é isso, né, cara? Uma hora aparece o Garro, outra hora aparece o Memphis, outra hora aparece o Yuri. É a qualidade desses 3 juntos. Só que o Yuri tá devendo, eu sei disso, né? Ele tá... Eu ainda tô esperando aquele Yuri da reta final do ano passado, quando ele desembestou a fazer gol, né? E aí ele chega na frente do goleiro, dribla o goleiro e chuta pra fora. Foi um negócio maluco, mas ele tava impedido. Teve um chute do Carrilho também, que aí tava o Arcanjo ainda no jogo, que ele faz uma defesa em cima. O Corinthians teve alguma chancezinha ou outra no primeiro tempo, mas o Vitória também chegou. Só que o jogo tava, sabe, muito truncado, amarrado, o jogo não acontecia. Bom, aí no segundo tempo, a coisa não mudou tanto assim. Só que o Vitória começou a buscar mais o resultado, né? Tá jogando em casa, para bagunçar de vez aquela ponta de baixo da tabela, começou a chegar. E aí nós tivemos 2 heróis improváveis, né? Um deles é o Felipe Longo. O Felipe Longo, ele fez algumas defesas no jogo, algumas defesas importantes, mas uma delas é espantosa. Uma delas, assim, é absurda. Eu sempre esqueço o nome do rapaz que cabeceou, que é o Canta La Piedra, né? Cara, é uma defesa que, inclusive, eu fiquei na dúvida se a bola tinha entrado ou não. Tem um ângulo de dentro do gol. É que as imagens também das transmissões, do VAR, elas não são as melhores. Ele deixa dúvidas, ele não deixa certezas. E esse é o grande problema. Como o campo não deu gol, até porque pro campo dar o gol, o cara tem que ter muita convicção, né? O assistente, o bandeira lá, ele tem que ter muita convicção para dar o gol. Como ele não dá o gol, a jogada segue. E aí, como o campo não dá o gol, fica tudo na conta do VAR. Se o VAR achar uma imagem conclusiva, a bola entrou, cara, não precisa nem o Wilton ir no monitor. Simplesmente comunicar. Aquele lance lá, a bola entrou, cruzou a linha, gol. Acabou. Não tem. Aí ele aponta para o centro. Como o VAR provavelmente pode ter visto até imagens diferentes das que a gente recebeu, mas assim, do que a gente recebeu olhando, eu não consigo definir, eu fico na dúvida. Mas dúvida não é certeza. E assim, se mantém a dúvida, mantém a decisão de campo. A menos que, repito, tenha uma imagem conclusiva que defina que a bola entrou. Aí você inverte a decisão do campo. Vocês estão me entendendo? Então, como não tem uma imagem conclusiva, só a dúvida mesmo,
Eu fiquei na dúvida, mas lembrando, né, a bola tem que cruzar toda a linha, se tem uma parte, um gominho ainda, mesmo que ela é elevada, né, ela tá em cima da linha, e a gente não tem essa imagem, né, superior ali para avaliar se essa bola lá, uma imagem perpendicular ali da linha do gol para saber se ela cruzou por cima, se tem um gol, mas não tem uma imagem inclinada, e aí dá uma sensação de que ele faz a defesa ela passando a linha, mas passando toda. Essa aqui é a dúvida. De qualquer forma, uma defesa absurda e que garante o resultado, né? Porque aí depois, o outro herói improvável, o Charles. O Charles. Irmão, o Charles é impressionante. Ele estava cotado até para ser lateral direito, entrou no meio-campo, né? Inclusive acho que no lugar do Carrilho, se eu não me engano, que já era uma substituição meio certa, né? Porque o Carrilho começou o jogo. E aí tem um detalhe desse gol também, porque é uma cobrança de escanteio. Isso é 41 minutos do segundo tempo. Uma cobrança de escanteio do Garro pelo lado direito. Tem um bate-rebate na área e aí a bola volta para o Memphis Depay. E o Memphis, nesse bico da área, um pouco mais para dentro, né? Tem um bolo de jogadores à frente do gol. O que ele faz? Qualquer jogador, o normal, seria ou fazer um chuveirinho, ou rifar essa bola, né? Pode ser no chuveirinho, ou queimando ela, chutando cruzado e tal, sei lá. O que o Memphis faz? O Memphis respira. Que foi o que faltou ao Matheus Bidu no primeiro tempo. Ele respira. E ele olha para dentro da área. E ele vê o Tchoka meio livre, na marca da cal. E ele toca consciente pro Tchoka. A bola desvia no Tchoka, né? Não é que o Tchoka conseguiu concluir, ela desvia no Tchoka. Sobra pro Charles. O Charles cabeceia, a bola bate no travessão, ela quica fora do gol, só que aí o gramado irregular do Barradão faz a bola cruzar a linha. Este foi o gol cagado que salvou a vitória do Corinthians. A instituição Gol Cagado vive no Timão e se fez presente no Barradão. E precisava. E tudo bem, porque nesse momento, inclusive, o Corinthians estava com um a menos, porque o Bidon fez 2 faltas para cartão amarelo, a segunda é bem característica. Existe até uma outra dúvida nesse lance, porque o Wilton, inicialmente, parece que ele não vai dar o amarelo. E aí parece que, sei lá, se ele é avisado por alguém, e aí depois ele acaba dando o segundo amarelo. É verdade também que o Bidonzinho foi caçado no jogo o tempo inteiro, ele apanhou muito. E aí ele deu uma chegada mais forte, ele já tinha feito um cartão amarelo numa falta tática, né, que ele puxa a camisa, e aí esse que é uma perna, uma deixada assim, né, ele vai numa dividida e deixa a perna, toma um segundo amarelo, meio que não tem muito o que fazer. E aí acaba expulso e o Corinthians estava com 1 a menos. Foi uma vitória improvável, de heróis improváveis, e 3 pontos que ajudam muito o Corinthians a dar uma respirada boa, porque assim, vocês estão vendo a ponta de baixo da tabela, né? Repito, não acho que o Corinthians fosse brigar para não cair. Mas, cara, não podia se atrapalhar nesse momento do campeonato. E o Vitória é um time que tá querendo bagunçar a vida de muita gente. Então, se você vacilar ali, como o Inter, como o Santos estão vacilando ali, cara, o risco tá grande. E o Corinthians não queria participar disso, venceu o Vitória, e aí foi lá pro meio de tabela, lá, deu uma respirada boa agora para poder se tranquilizar mais na reta final e focar na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, essa vitória do Corinthians sobre o Vitória, ela foi boa para muita gente, hein? Nossa Senhora, o Atlético Mineiro, o Inter, o Santos, meu Deus do céu, vão acender uma vela pro Corinthians, porque o Corinthians salvou a pele de muita gente. Um empatezinho ali já ia bagunçar muito a vida de uma galera. Mas o Corinthians foi lá e fez o serviço. Com os seus principais jogadores, no talento desses caras, mesmo que o gol tenha sido do Charles, o Corinthians é diferente quando ele tem Garro, Memphis e Yuri, que ainda estão no seu segundo jogo consecutivo. E é a primeira vez. Olha que loucura, gente. É a primeira vez que o Corinthians tem 2 vitórias consecutivas nesse campeonato. Na 30ª rodada. Qual a coincidência disso? É o segundo jogo consecutivo que o Dorival tem os seus melhores jogadores. Eles ficaram ausentes, cara, o tempo inteiro. Praticamente a temporada inteira. Eles apareceram em momentos chaves. E essa é a esperança para a semifinal da Copa do Brasil. Porque se esses caras estiverem inteiros lá, vai ficar mais difícil para o Cruzeiro. E se chegar na final, vai ficar mais difícil para Vasco ou Fluminense. Então, assim, dá para beliscar esse título, hein? Tô achando que dá.
Cuidem desses caras nessa reta final. Corinthians chegando numa condição intermediária de tabela, beleza. Treinando o time, porque, sei lá, eu acho que a perspectiva ela volta a ser muito boa. Porque os números estão aí, gente. Os caras jogam, o Corinthians ganha. Ou pelo menos não perde. Quando eles não estão, a dificuldade é tremenda. Então, se puder contar com eles, eu tenho certeza que o Corinthians vai conseguir coisas muito boas até o fim do ano. Então é isso aí, fiel. É um compilado pra vocês aí do que falaram, mano, o Chico, o Benjamin Bach e também o Ronaldo Giovanelli. Vitória boa do Coringão. Eu tinha chutado aqui 2-1 no canal, mas 1-0 tá bom. Segundo jogo aí seguido, sem sofrer gols. 1-0 contra o Atlético Mineiro, 1-0 contra o Vitória. Tem torcedor reclamando, mas não jogou bem, não sei o que lá. Cara, vencendo tá bom. Principalmente no brasileiro aqui, a gente precisa pontuar. Não importa se vai ser 6-0, se vai ser 1-0. A gente tem que vencer para poder se distanciar daquela zona de baixo, né? Ajudou o Santos, Dani-se ajudou o Santos, se ajudou o Inter. Então, cara, o negócio é vencer, chegar contra o Cruzeiro mais tranquilinho, pensar só na Copa do Brasil. Claro, se der pra beliscar uma pré-Libertadores, uma Libertadores via brasileiro, melhor ainda, porque a gente não tem garantia que vai ser campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem um bom time. Só que, cara, muita gente não acreditava na vitória do Corinthians contra a Vitória fora de casa. Mas vencemos. Gol do Charles, é improvável, Charles. Cara, engraçado, o Charles acho que tem uns 30 jogos que ele entra e o Corinthians, se não me engano, perdeu um jogo só com o Charles em campo. Então o cara é um amuleto, não é o cara mais técnico do time, é um caneludo. Só que ele é raçudo, ele corre pra caramba, ele marca. Então eu gosto desse tipo de jogador. Tem que ter esse tipo de jogador no time, não é só o cara técnico. Normalmente o cara técnico, ele não tem muita raça pra soltar uma bola, de repente, né? O Carrilho, por exemplo, é um cara muito técnico, só que ele não vai correr o jogo todo, não vai dar carrinho. Então a gente tem que ter um cara como o Charles, como o José Martinez, como, sei lá, um Rian. E falar em Rian, cara, domingo que vem contra o Grêmio, a gente perdeu o Ranieri suspenso, Breno Bidon expulso. Tem mais outro aí que eu esqueci, cara. O Martinez também foi suspenso. 3 meio-campistas. Então provável domingo lá vai ser Rian de titular, cara, complicado. Mas o que importa é a vitória do Coringão. Comenta aí. Hoje, domingão, vai ter mais vídeos durante a tarde. Fique ligado aqui no canal pra você não perder nada do Timão, hein? Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.